pastora, sou mãe de uma menina e tenho a honra de servir a Deus na renovação carismática católica desde os meus 16 anos. Em pouco tempo. Como vocês podem ver, né? Eu sou uma das únicas jovens daqui. Isso também é obra do Espírito, tá? Renova todas as coisas. Irmãos, o tema da nossa reunião de oração nessa noite é assim: fortifique-se no teu coração e espera no Senhor. Repete comigo. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Agora que você aprendeu, você vai dizer para o irmão que está aí pertinho de você. Olha bem dentro dos olhos dele e fala assim: meu irmão, fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Amém? E eu quero começar mesmo esse momento de reflexão da palavra de Deus fazendo uma provocação a nós. Em quem você tem colocado a sua confiança? Onde você tem depositado a sua esperança? O que tem sido a sua segurança? O seu porto seguro? Ou quem? Ou que lugar? Nós costumamos colocar a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa segurança naquilo que nós vemos, conhecemos. Só que tudo que nós tocamos aqui nessa terra vai passar, irmãos. Vai passar. Todos os que nos rodeiam irão passar. E só restará o Senhor. Por isso hoje, Ele quer nos ensinar, cuidadosamente como um pai que ensina os seus filhos, a colocar somente nele toda a nossa esperança. Toda a nossa esperança, irmãos. Quanto mais difícil, mais sofrido, mais doloroso, mais custoso, mais no fundo do poço nós estivermos, é no Senhor que precisa estar a nossa esperança. Não é na ciência, não é na matéria, não é nas pessoas, não é no patrimônio que nós construímos, não é no cargo que nós conquistamos, não é nos diplomas que nós adquirimos com esforço, não é na família, no marido, na esposa que precisa estar a nossa segurança. A nossa segurança precisa estar no Senhor. E quantas vezes nós falamos, você é meu porto seguro, não falamos? Para pessoas que vão embora, vão morrer. E aí? No dia que isso acontecer, não, minha mãe é meu porto seguro, meu pai é meu porto seguro, meu marido é meu porto seguro. E aí? Será que nós estamos colocando a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso sustento de verdade no Senhor? Eu quero te convidar, meu irmão, a pegar comigo um salmo de Davi, que é o Salmo 26, na Bíblia de Maria. Se a Bíblia for de outra tradução, 26. Pode pegar também. Se for na Bíblia hebraica, como a Bíblia de Jerusalém, de outra tradução, é 27. Tá? Mas aí na Bíblia de Maria é o Salmo 26. Você pode pegar aí comigo, nós vamos lendo esse salmo e nós vamos entendendo que Davi vivia nessa época, no contexto mesmo histórico da vida de Davi, e como Davi se posicionava diante das experiências que ele vivia. A história de Davi é bem popular, não é verdade? Mas só fazendo aqui, só repassando, antes de Davi ser rei, conseguir assumir o trono, né? Mesmo sendo designado por Deus para assumir o trono, o rei a quem Davi servia, o rei Saul, perseguia Davi para matá-lo. Né? Então, assim, não é um conto de fadas, irmãos, é uma realidade. O rei é a maior autoridade daquele estado, daquele reinado, e ele tem todo um exército à sua disposição. Então, Saul e seu exército perseguiam Davi o tempo todo para matá-lo. Davi era jurado de morte, vivia se escondendo em cavernas, vivia fugindo, né? Vivia escapando da morte por um triz, pela mão de Deus. E aí Davi, esse salmo é
atribuído a ele, né? Davi, ali, nos seus cânticos com o Senhor, quando ele abre o coração para falar com Deus, expressa aquilo que ele sente, aquilo que ele vive, com essas palavras que nós vamos meditar hoje. Está escrito assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor, e a peço incessantemente: é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim, no dia mau, ele me esconderá na sua tenda, ocultar-me-á no recôndito de seu tabernáculo, sobre um rochedo me erguerá. Mas desde agora, ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e oferecerei no tabernáculo sacrifícios de regozijo com cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz de minha oração. Tende piedade de mim e ouvi. Fala-vos meu coração. Minha face vos busca. A vossa face, ó Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante. Não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo. Não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensinai-me, Senhor, vosso caminho. Por causa dos adversários, guiai-me pela senda reta. Não me abandoneis à mercê dos inimigos. Contra mim se ergueram violentos e falsos testemunhos. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e sê forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que linda oração, não é mesmo, irmãos? E quando a gente lê o Salmo, a gente tem a sensação de que aquelas palavras foram escritas por nós. Mesmo a gente não sabendo dizer umas coisas bonitas dessa, né? Parece que foi arrancado da nossa alma, não é assim? Parece que a inspiração de Davi estava dentro de nós também no momento da nossa maior angústia, da nossa maior dor. E é muito interessante a gente entender quem é Deus para Davi. Como Davi expressa o que Deus significa na vida dele nesse salmo. Davi dá vários atributos a Deus aqui nesse salmo, né? Ele diz: o Senhor é minha luz, é minha salvação, é o protetor da minha vida, é o meu rochedo, o meu amparo, o meu esconderijo. E na minha e na sua vida, irmãos, quem é Deus? Será que é esse o lugar que nós temos dado ao Senhor na nossa vida? Será que Deus tem sido de fato a luz, a salvação, o protetor, o rochedo, o amparo, o abrigo, o esconderijo da nossa alma, do nosso coração? Ou será que nós temos buscado outras coisas para nos refugiar? Que refúgio você tem buscado nos momentos de suas aflições? Que esconderijo você tem buscado no momento da sua dor? Porque às vezes, irmãos, na hora do dissabor da vida, a gente busca refúgio na série, numa taça de vinho, num papo com as amigas, nas compras no shopping. Eu não sei. A gente busca refúgio procurando um namorado, namorada, um apoio, um amparo, uma segurança, na comida, na beleza, né? E nada disso funciona, porque tudo isso passa. A nossa luz, a nossa segurança, o nosso sustento é o Senhor. No momento da aflição, da frustração, da humilhação, no momento da fraqueza, no momento em que a nossa alma se sente desolada, a fonte de ânimo para nós é o Senhor. O lugar de restauração para nós é diante
Então, na nossa vida prática, nós precisamos perceber e reconhecer o que tem, né? O que nós temos buscado como nosso refúgio, como nosso esconderijo, como nosso lugar de segurança. Eu não estou dizendo que você não deve fazer nenhuma dessas coisas, irmão. Eu não estou dizendo. Eu só estou dizendo que primeiro busque o Senhor. Para saciar a nossa alma é só o Senhor, é só Ele. Para atender as nossas necessidades profundas é só Ele. Hoje eu passei muita raiva, então hoje eu vou me dar o direito. Não é assim? É ou não é? Hoje eu mereço tal coisa, não é? E aí, no outro dia está tudo resolvido? Aí, então, no outro dia vem outra frustração, não vem? Porque tem todo dia, não tem? Aí, vamos supor que toda vez que a gente se chateia, eu comer um hambúrguer, porque hoje o meu dia foi muito ruim, então eu mereço esse momento de prazer, né? Eu vou me conceder esse momento. E no dia seguinte, se for ruim de novo, outro, né? E no dia seguinte, outro, não, eu vou hoje tomar uma taça de vinho para relaxar, tal. E amanhã eu tomo duas, né? Porque o negócio foi ficando pior. E aí eu preciso intensificar o meu refúgio. Não é assim? E aí, irmãos, nós não resolvemos o problema. Nós não encontramos amparo. Não encontramos direção, porque a luz que aponta a direção é o Senhor. Não encontramos saída. Não nos sentimos reconfortados. E aí engordamos, né? Comendo hambúrguer todo dia, ou virando alcoólatra, bebendo taças e taças de vinho. Então, o resultado é reverso. E as frustrações não param de vir. Só que, quando você volta os seus olhos aqui para essa palavra, perceba como a postura de Davi ela é o contrário da nossa. Davi está dizendo que, primeiro ele diz quem é Deus para ele. Depois ele diz, pode acontecer o que for, que eu não vou ter medo. Você fala assim, mas é claro, galera, Davi matou Golias quando ainda era um menino. Imagina nessa época, né? Que já estava formado no exército, ele já era lutador lá, guerreiro do exército lá do rei, depois ele foi expulso, né? Mas como é que Davi, sim, Davi tem coragem, e eu não. Olha para mim, olha para Davi, olha a nossa diferença, né? Davi diz que mesmo que um exército inteiro travasse uma batalha contra ele, ele não ia ter medo, né? Assim está escrito na palavra, irmãos. Ele diz que ele, mesmo assim, ele teria confiança. E o que gera em Davi essa coragem, essa confiança inabaláveis, essa força? E aí eu quero que a gente ande mais um pouquinho. Se você conseguir pegar rapidinho, pode pegar aí o Evangelho de São Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 47 e 49. Lucas 6. Para nós entendermos de onde é que vem essa força de Davi, essa confiança, essa coragem, irmãos. Jesus está aí falando, ensinando aos seus discípulos, né? No Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 47. E Jesus olha para eles e fala assim: por que me chamais? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Palavra de nossa salvação. Aqui Jesus está falando, né, daquela parábola da casa construída sobre a rocha. E Jesus está dizendo que aquele que escuta a palavra dele e a coloca em prática é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Cavou bem fundo e sentou os alicerces daquela casa numa rocha.
E aí aquela casa tornou-se inabalável. Mesmo com todas as intempéries, mesmo com todas as tempestades, a casa permanecia intacta. É assim que precisa ser a nossa vida espiritual, construída sobre a rocha. Davi construiu a sua vida sobre a rocha. Por isso Davi tinha uma certeza inabalável de que o Senhor estava com ele, mesmo quando o fio da espada passava pertinho dele. Davi tinha uma confiança inabalável no Senhor, mesmo quando tudo ao redor parecia dizer o contrário. Irmãos, Davi passou um bom tempo fugindo do rei, e o cenário parecia não mudar, mas ele continuava afirmando: espera no Senhor. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Davi tinha em quem esperar? Não tinha, humanamente. Ele tinha a quem recorrer? Existia outro poder maior do que o rei? Nós ainda temos aí, achando que temos, né? Não dá daqui, a gente recorre dali. Não dá de um jeito, a gente recorre de outro jeito. Davi não tinha a quem recorrer. O Todo-Poderoso ali naquela terra era o rei, e o rei estava perseguindo Davi para matá-lo. Então Davi não tinha quem pedir socorro, a não ser ao Senhor. Davi só tinha Deus para pedir socorro. E às vezes nós precisamos nos encontrar na mesma situação para poder colocar Deus no lugar que é dele. Porque enquanto, irmãos, nós estamos conseguindo dar jeito nas situações da nossa vida, nós não colocamos a nossa confiança no Senhor. Enquanto aquilo que nós lidamos tem solução humanamente, nós não entregamos totalmente nas mãos de Deus. Enquanto a situação de dificuldade na nossa vida tem possibilidade de ser resolvida por um esforço meu, ou por influência de alguém, ou pela ação de algo que eu conheço, eu recorro primeiro a tudo isso. Aí quando as possibilidades se esgotam, é que eu vou buscar o Senhor. Aí é que eu vou bater meu joelho no chão e dizer: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Nós fazemos o caminho inverso, irmãos. Inverso. Primeiro o Senhor. E deixa que as outras coisas Ele move para nos favorecer, para nos auxiliar. É por isso que nós vivemos cansados, sabe? Sobrecarregados, esgotados. Porque nós tentamos fazer tudo com as nossas forças e não damos a Deus o lugar que é dele. E não damos a Ele o lugar que é dele. Irmãos, o homem que tem sua casa construída sobre a rocha é como Davi, corajoso, forte, confiante, valente, imbatível. Imbatível, irmãos. Era essa palavra que o Senhor trazia ao teu coração. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é imbatível. Como assim, Dayara? Por si mesmo, por suas próprias forças, porque recebe superpoderes do alto, é diferente dos outros? Não. E aí, se nós continuarmos debruçando aí sobre essa palavra, nós vamos entender por quê. No versículo 4, lá do Salmo, Davi diz: uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Davi tinha vida de oração. Davi adorava a Deus todos os dias. Davi está dizendo aqui: isso aí eu dou conta. Os inimigos, a batalha, os exércitos, a espada, a ameaça de morte. Mas tem uma condição para eu dar conta disso tudo. Eu preciso estar unido a Deus. Eu preciso estar em comunhão com o Senhor. Eu preciso estar prostrado diante de Deus em adoração todos os dias da minha vida. Está dizendo aí Davi: Senhor, o Senhor pode me tirar tudo, mas eu preciso estar na tua casa todos os dias. Eu preciso estar aí olhando nos teus olhos, contemplando a tua beleza, o teu santuário todos os dias. O que é isso, irmãos? É adorar, prostrar-se, alimentar-se espiritualmente.
espiritualmente. Davi só era capaz de suportar tudo isso por causa da vida espiritual que Davi nutria, da comunhão com Deus que Davi tinha, da constância na oração, na adoração, na submissão, na humilhação, na intimidade com o Senhor. Só por isso, não tinha outro motivo. A segurança em Deus, irmãos, é resultado de uma vida de oração, de adoração, de contemplação diária. Eu quero ressaltar isso que Davi fala. Davi diz: me dá a graça, Senhor, de estar na tua casa todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Esse é o nosso refúgio. Esse é o lugar do nosso repouso. Esse é o lugar da nossa alma ser afagada, tratada, sarada, curada. Eu tive um dia muito difícil no trabalho, vou para casa. Vá uma conversa com o Senhor lá. Se coloque diante do teu Deus. Hoje eu vivi uma grande frustração no trabalho. O que eu vou daqui? Eu já vou para o happy hour, para não esfriar minha cabeça. Vá diante do Senhor. Busque o Senhor. Comece a mudar a direção da tua vida. Comece a mudar aquilo a que você tem recorrido para sarar as tuas feridas, para curar o teu interior, para te dar sustento, força, ânimo, vigor. Comece a mudar e você vai ver Deus movendo em seu favor, movendo as situações, as dificuldades, as circunstâncias em seu favor, irmão. Nós precisamos, além dessa vida de oração, de adoração, de contemplação diária que Davi tinha, nós precisamos ser como Jesus fala lá do homem que construiu sua casa sobre a rocha. Quem é o homem que tem sua casa construída sobre a rocha? Jesus disse que é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Jesus fala assim: aquele que vem até mim, ouve a minha palavra e a coloca em prática. Nós precisamos viver com coerência com a palavra de Deus. A nossa vida, o nosso jeito de viver, ela precisa ser coerente com o Evangelho. Precisa ser coerente com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque aí, meu irmão, quando o dia mau vier, mesmo que venha um furacão, mesmo que venha uma tsunami, você não será abalado. Eu quero te dizer que o dia mau ele vai chegar para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, para os que obedecem e para os que não obedecem. A diferença é que quando o dia mau chegar, a casa daquele que não construiu sobre a rocha, rapidinho será destruída. Pode ser a mais linda, irmãos. Pode ser a mais invejável. Pode ser a da melhor matéria-prima que existir no planeta. Vai ruir, vai desabar, vai desmoronar. Mas a casa daquele que ouve a palavra do Senhor e a põe em prática, não será abalada. Vai sentir o tranco? Vai. Pode cantar uma esteira? Pode. Pode se configurar uma coisa ou outra? Sim. Mas vai permanecer de pé. E o dia mau ele vem, irmãos. Para mim, para você e para qualquer pessoa que vive sob as leis naturais da terra, não é verdade? O dia mau ele chega. Só que quando ele chegar, o nosso abrigo será o Senhor. Ele virá em nosso socorro. Ele afastará de nós os nossos inimigos. Ele nos soerguerá, nos levantará. Só levanta quem está caído. Quem está de pé, levanta? Não. Quem já está de pé, já está de pé. Quando Davi diz, ele me levantará diante dos meus inimigos, é porque Davi está o quê? Caído. Só levanta quem está caído. E o Senhor promete nos levantar. Nos levantar. Lá no final, Davi faz uma súplica a Deus. Não é nem no final, a partir do versículo 7, né? Davi suplica: escutai, Senhor, a voz de minha oração. Tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos meu coração, minha face
A vossa face, ó Senhor, eu a procuro. E aí Davi continua pedindo um amparo, o olhar de Deus, a segurança no Senhor. E diz que mesmo que a mãe e o pai o abandonem, o Senhor não o abandonará. Que lindo a certeza de Davi no amor de Deus, não é verdade? A confiança de Davi no amor de Deus. Isso aí é lindo, mas não é bonito só nos momentos de alegria, irmão. Davi estava passando aqui por um perigo de vida, perigo de morte real. Davi estava passando por uma grande ameaça, uma grande tormenta. E Davi está dizendo: eu sei que isso está me acontecendo, mas eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor não me abandona. Olha que confiança, irmãos. Tudo parecia dizer o contrário. Davi estava dizendo: eu confio em Ti, Senhor. O Senhor está comigo. Você é meu esconderijo, meu protetor, minha segurança. O pau quebrando, a espada comendo, Davi escondendo e confiando em Deus. E confiando em Deus. E nós, irmãos, na hora da dificuldade, na hora da prova, na hora da tribulação, precisamos continuar olhando para o Senhor e dizendo: fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Espera no Senhor. Davi ainda pede para o Senhor ensiná-lo a caminhar nos seus caminhos, a andar na retidão, nos caminhos do Senhor. E assim ele irá receber, no final, a recompensa de Deus. Hoje o Senhor nos dá, irmãos, a oportunidade de, diante dele, nós podermos redirecionar a nossa vida, sabe? Quando a irmã partilhou dessa folha de papel em branco, eu fiquei ali orando, fiquei falando com o Senhor, como seria bom, né, Senhor? Se hoje a gente pudesse apagar tudo em que nós colocamos a nossa confiança até hoje. Todas as coisas humanas, passageiras, materiais, tudo aquilo de conhecimento, onde nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança. E pudéssemos colocar essa folha em branco, para poder colocar a nossa confiança só no Senhor. Só no Senhor, irmãos. Quando nós orávamos no núcleo para essa reunião de oração, o Senhor nos dava a imagem de um buraco sendo cavado, profundo, um grande buraco sendo cavado, com uma pá. E o movimento da pá era insistente e repetitivo. E o Senhor dizia que era isso mesmo que Ele queria fazer conosco, né? Que nós precisávamos nos esvaziar, abrir esse buracão aí dentro de nós, alargar as nossas estruturas, para que Ele mesmo pudesse vir preencher depois da sua graça. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos renunciar a tudo aquilo ou aqueles em quem nós temos depositado a nossa confiança. E vamos colocar a nossa confiança somente no Senhor. Mas eu quero te dizer, nós vamos tomar uma decisão hoje e vamos exercitar no dia a dia na nossa vida, entende? Nós tomamos hoje a decisão de não confiar mais nas coisas, nas pessoas, não depositar a nossa esperança nas coisas que passam e colocar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. E aí, no exercício cotidiano da vida, nós vamos ter várias oportunidades de colocar isso em prática. Vamos orar?